introdução, os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Aqui nós precisamos fazer algumas considerações preliminares, recordando aquilo que nós já tivemos oportunidade de falar acerca da análise retórica, que ela ajuda e muito a destrinchar todo esse contexto, principalmente dos livros poéticos, como é o caso dos Salmos. E uma das chamadas regras de ouro da retórica bíblica é que, via de regra, não é sempre que acontece isso, mas via de regra é um questionamento, uma pergunta que ocupa o lugar central. E é essa pergunta que se torna, então, a parte mais importante da passagem, nesse caso dos Salmos. E nesses dois Salmos, você tem questionamentos de pessoas que estão passando por dificuldade, e essas dificuldades levam a uma espécie de crise na fé. Vale salientar que isso já abordamos também em outras ocasiões, o questionamento em si, ele não se torna um problema. O problema é quando esse questionamento, ele já pressupõe uma resposta negativa em relação à fé. Eu já utilizei este exemplo em outras ocasiões, vale trazer à memória. Lá no Evangelho de Lucas, nós temos o mesmo questionamento feito primeiro pelo pai de João Batista e depois por Maria, mãe de Jesus. É um questionamento que aparentemente é simples. Em ambos os casos, anuncia-se um nascimento em condições extraordinárias. No caso do pai de João Batista, em função da idade avançada de João Batista e da sua esposa. E no caso de Maria, pelo fato de que ela ainda não era casada e ela ainda não tinha, consequentemente, relações maritais com o seu noivo. E por isso, ambos perguntam: como acontecerá isso? Como se dará isso? No caso de João Batista, evidencia uma total e absoluta falta de fé, colocando em dúvida a eficácia do agir de Deus. Por isso, o anjo Gabriel, que também aparece nas duas ocasiões, é o mesmo anjo Gabriel que vai fazer esse anúncio, tanto ao pai de João Batista quanto ao de Maria, tanto a Maria. Com relação a João Batista, ele diz: por que duvidaste, por que não demonstraste fé, ficarás mudo até o nascimento do filho. Já com relação a Maria, ele disse, percebendo que o questionamento de Maria não era uma dúvida de fé, mas apenas questionando: como se fará isso sem que eu transgrida a lei de Deus? Já que ela demonstrou estar disposta a não transgredir a lei de Deus. E aí o anjo disse, fique calma, descerá sobre ti o Espírito Santo, de tal maneira que o ente que nascer de ti será chamado
o Santo do Altíssimo. Lembrando também, com relação aos Salmos, toda a Bíblia nós entendemos como a palavra de Deus aos homens. Com relação aos Salmos, é a palavra do homem, inspirada por Deus, que é direcionada ao próprio Deus. Por isso, os Salmos eles têm uma apreciação que poderíamos dizer psicológica. Qual é o estado do fiel, daquele que ora, daquele que busca? O livro dos Salmos, ele, digamos assim, empresta a voz para cada um daqueles que estão orando, louvando, adorando a Deus. E coloca, então, esses questionamentos que todos nós temos. Mais uma vez eu digo, não é, entre aspas, pecado, nós temos questionamentos a Deus. A única coisa que não pode acontecer é nós abandonarmos a fé, apostatarmos. Essa é a grande lição, por exemplo, dos Salmos 73 e 77, que serão analisados hoje. Logo no primeiro tópico, começando pelo Salmo 73, o conflito existencial de Asaf. O conflito existencial é justamente o questionamento que se faz acerca de uma situação que está sendo vivenciada e que leva até mesmo a você colocar em questionamento: será que eu estou adorando adequadamente a Deus? Será que Deus não está vendo as minhas aflições? E assim por diante. Alguns chegam até o momento de se questionar acerca do propósito da sua existência. E é por isso que na psicologia se fala do conflito existencial. E aí no subtópico 1.1 fala da bondade de Deus, que proporciona um enquadramento neste salmo. Então, o primeiro versículo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Então começa assim, falando da bondade de Deus para com Israel. E fecha no versículo 28 também falando da bondade de Deus, mas agora, lá no versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Então houve um enquadramento. No primeiro versículo, Deus é bom para Israel. Ele parte da experiência coletiva. Isso fala que eu presencio o que muitos falam, os testemunhos. Mas como isso pode chegar até a minha pessoa? Como eu particularmente posso usufruir? Eu posso usufruir daquilo que eu vejo tantos outros falarem? Então, o Salmo fecha dando essa certeza. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele dá uma chave. Se eu quero usufruir de todos os testemunhos de bondade que eu ouço dos outros, eu preciso me aproximar de Deus. Agora, nessa trajetória, o Salmo 73, ele vai contrapor essa experiência de ver, de ouvir
que Deus é bom para Israel e vai contrapor com a experiência dos ímpios. Esse salmo, ele tem uma temática idêntica ao do livro de Jó. Só que aqui você tem essa temática explorada de maneira condensada em 28 versículos, enquanto que no livro de Jó são 42 capítulos explorando a fundo essa temática. E a temática é muito simples. Por que o justo sofre? E mais perturbador ainda para aquele que guarda a sua fé. Por que o justo, por que o ímpio, ele prospera? Ou seja, vale a pena servir a Deus? Esse é o grande questionamento que está por trás do Salmo 73. É muito fácil, entre aspas, você afirmar: haja o que houver, eu não me desviarei de ti. Mas no momento da aflição, no momento da provação, a sua fé, ela é provada. E é por isso que esse salmo, ele fala de uma experiência de Asaf para salientar esse caminho que muitos de nós percorrem. Mais uma vez eu digo, você ter questionamentos não é pecado. O que você não pode deixar é se deixar levar por esses questionamentos e abandonar e apostatar da fé. Então, vamos aqui analisar o Salmo 73 na íntegra. O versículo 1, então, declara essa bondade de Deus com Israel. Agora o versículo 2 e 3. Quanto a mim, ou seja, eu ouço dizer que Deus é bom para com Israel. Agora, quanto a mim, o que o salmista diz? Versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui então a declaração. O salmista diz: eu quase me desviei vendo a prosperidade dos ímpios. Aqui você pode analisar: eu não preciso ter inveja de ninguém, muito menos dos soberbos, muito menos dos ímpios. Mas ele vai esmiuçar isso. Do versículo 4 ao 11, ele vai esmiuçar essa prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou,
há conhecimento no Altíssimo, é quase que inevitável que você chegue a essa crise de fé. Você mantendo a sua fé em Deus e passando por problemas financeiros, problemas de saúde no lar. E você vê um ímpio que arrogantemente, como diz aqui no versículo 11, ainda de maneira soberba diz: por acaso Deus tem conhecimento disso? Ele não teme nada e prospera. E você fica se questionando: por que que eu, sendo fiel a Deus, estou passando tanta dificuldade, tantas tribulações, e o ímpio, mesmo fazendo maldade, se comportando de maneira totalmente inadequada, ele prospera? Foi isso que provocou a inveja que é descrita lá no versículo 3. Agora, do versículo 12 ao 16, o salmista confessa que ele passou da inveja e passou a cobiçar a prosperidade dos ímpios. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Portanto, aqui o salmista, ele confessa que ele chegou a cobiçar aquela prosperidade dos ímpios, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele iria ofender a geração dos filhos de Deus, e ele reconhece também que ele ficou perturbado com isso. Vamos lembrar que Davi, ele imediatamente, ele ficou conscientizado do seu pecado e rapidamente ele se arrependeu. Agora então, no versículo 17 até o 22, ele vai falar acerca do fim dos ímpios, como esses ímpios eles vão terminar. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Portanto, aqui, o salmista reconhece qual é o fim dos ímpios, o que lhes aguarda.
Essa temática, ela também vai ser explorada lá em Malaquias, lá no capítulo 3, no versículo 14. Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Aí no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É interessante como o salmista, ele salienta aqui: verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. E é justamente essa conclusão que o salmista chega aqui. Isso faz com que ele agora expresse, do versículo 23 ao 26, uma confiança. Por isso que em momentos de dificuldade, nós precisamos recorrer à palavra de Deus para que nós possamos ganhar ânimo, ganhar alento. A nossa fé, ela precisa ser alimentada de um combustível, e esse combustível é a palavra de Deus e a oração. Versículo 23 até o 26. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então o salmista, depois de passar por toda essa crise de fé, ele reitera a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Versículo 27, o salmista agora, ele declara o juízo divino para com os que se desviam, lembrando que ele esteve a ponto de se desviar. Ele declara isso lá nos versículos 2 e 3. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Ele está lembrando que lá nos versículos 2 e 3, ele por pouco não se desvia. E aí fecha o salmo com a declaração que, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Se Deus é bom para Israel, se eu quero usufruir dessas bênçãos, é bom que eu me aproxime de Deus. O salmo, então, como muitos outros salmos que nós analisamos, ele tem uma disposição que nós chamamos de concêntrica. A primeira parte correspondendo com a última, a segunda parte correspondendo com a penúltima, e assim por diante.
Só que, ao contrário de muitos salmos que temos analisado, que tem uma parte central destacada, aqui, na verdade, você tem a primeira correspondendo com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e aí no meio nós temos duas partes se correspondendo. Então, vamos lá. Versículo 1, bondade com Israel. Aí no versículo 28, Deus é bom me aproximar de Deus. Versículos 2 e 3, o salmista quase se desvia. Aí no versículo 27, o juízo divino para com os que se desviam. Versículos 4 e 11, prosperidade dos ímpios, que se contrapõe no versículos 23 ao 26, a confiança do salmista. Ou seja, eu tenho confiança de que Deus cuida de mim. Não me importa se o ímpio ele prospera ou não. Eu devo me importar comigo. Eu devo me importar em saber que Deus cuida de mim. Como disse Jesus lá em Lucas, deixa os mortos enterrarem seus mortos, mas tu vem e segue-me. E é bem interessante essa contraposição da análise que ele faz da prosperidade dos ímpios e a sua confiança. Eu tenho que ter confiança de que Deus cuida de mim. Eu não preciso ter inveja, cobiçar a prosperidade dos ímpios. É interessante, isso significa que eu não posso desejar ser próspero? Você pode desejar e até pedir a Deus ser próspero. Você só não pode cobiçar a prosperidade dos ímpios. É isso que está salientando aqui. Se no versículo 12 ao 16, o salmista ele confessa que houve essa cobiça pela prosperidade dos ímpios, isso vai ser contraposto nos versículos 17 ao 22, acerca do fim dos ímpios. Então, essa parte, aqui no centro, você tem a contraposição dessas duas partes. A cobiça da prosperidade dos ímpios, ela não pode existir, porque eu preciso estar inteirado acerca do fim dos ímpios. Volto a salientar. Eu posso desejar ser próspero? Sim, mas não cobiçar a prosperidade dos ímpios. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que são prósperas e na sua prosperidade louvaram, glorificaram, serviram a Deus. Inclusive o pai da fé, Abraão, ele era próspero. Quando o seu sobrinho Ló, ele foi capturado numa guerra envolvendo 9 reis, ele conseguiu pegar mais de 300 servos da sua casa, conseguiu armá-los e conseguiu enfrentar aqueles soldados e resgatar o seu sobrinho. E depois, quando um dos reis propôs, olha, dá para mim os despojos, né? Quando ele propôs recompensar Abraão, ele disse, não, fica contigo. Paga apenas o que cada um dos servos gastou, mas eu não preciso de nada. Abraão era próspero. E nós temos outros exemplos de pessoas prósperas, mas que na sua prosperidade louvaram a Deus. Por isso que há um provérbio que diz, honra a Deus com tuas fazendas, ou seja, com aquilo que tu tens. Seja pouco ou muito, o que importa é que nós possamos honrar a Deus com aquilo que nós temos. E é por isso que este salmo ele tem essa disposição A, B, C, D, aí depois vai retornando D', C', B' e A'.
do versículo 22 ao 23, marca, né, o ponto de virada do Salmo. Ah, mas ficou um número desigual de versículos. Não é pelo número de versículos, você vai analisando a temática. É por isso que aqui a revista continua analisando. 1.2, resistindo à tentação. E no 1.3, a questão da inveja. Tudo isso que nós falamos aqui. No tópico 2, vencendo o sentimento de inveja, 2.1, entrou no santuário. Você vê que ele vai perceber, ele vai compreender no momento que ele entra no santuário. Agora, que é o momento, né, eu falei do versículo 22, é no versículo 17 que você tem essa virada. Quando ele entra no santuário. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Isso não fala pura e simplesmente de uma presença física aqui no templo. O mais importante é a sua disposição de adorar a Deus. O livro do profeta Ezequiel, ele traz um questionamento muito interessante, e esse questionamento, com certeza, passa na cabeça de muitos hoje. Porque lá, na época do profeta Ezequiel, ele está no cativeiro, ele está a milhas, a quilômetros de distância de Jerusalém, e o templo está destruído. Eles não têm acesso ao templo. E aí qual é o questionamento? Como nós podemos adorar a Deus se nós não temos o templo? E a resposta do livro do profeta Ezequiel é: aonde o povo de Deus estiver adorando, ali Deus se manifesta. É bom nos congregarmos. Eu costumo sempre dizer isso. O propósito de nos reunirmos no templo é que aqui nós exercitamos a nossa comunhão. Temporariamente, nós estamos podendo fazer isso. Tudo isso vai passar. Em breve estaremos aqui de volta, congregando todos juntos aqui no templo. Mas o livro do profeta Ezequiel nos ensina isso. Eu não dependo do templo para adorar. Aonde quer que eu me encontre, no recôndito do meu lar, ali eu posso e devo adorar a Deus. Agora, no tópico 3, clamando em meio à angústia. Agora vamos analisar o Salmo 77. O Salmo 77, ele fala de clamor. E esse clamor, ele esse clamor, ele é ocasionado por uma tribulação que o salmista está passando. O Salmo 73, ele tem um questionamento, e esse questionamento, ele coloca em risco a sua própria fé. Pelo que ele observa, ele estava observando a prosperidade dos ímpios. Já aqui é um problema pessoal, algo que está causando uma grande tribulação ao salmista. Então vamos lá. O versículo 1 e o 2 fala desse clamor ocasionado por uma tribulação, por uma grande angústia. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor.
A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ele não explica exatamente a natureza da sua tribulação, mas o que ele diz aqui é que era uma grande aflição. Versículos 3 ao 5, ele vai salientar essa questão da lembrança. Esse salmo, ele fala muito de lembrança. Então, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Aqui você tem esse tema da lembrança. Agora, a partir do versículo 6 até o versículo 9, ele vai fazer uma meditação que também é um questionamento. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? É uma meditação e, ao mesmo tempo, fala de um questionamento. Agora, do versículo 10 até o 20, ele vai falar acerca do agir de Deus na história. O Antigo Testamento, ele está muito ancorado na questão histórica. É uma história interpretada, portanto, tem muitos fatos que nós conhecemos hoje da história, inclusive da história da região, que não são narrados na Bíblia, porque o objetivo é filtrar e falar de tudo aquilo que concerne especificamente da fé em Deus. E mesmo essa história, ela é interpretada. Toda história, ela carece de uma interpretação. Aqui, abrindo parênteses, os reis de Israel, qual é o crivo pelo qual os reinados deles são avaliados? Se eles fizeram ou não o que era bom aos olhos de Israel. Tem um rei, o rei Onre, que era o pai de Acabe. Meia dúzia de versículos que são destinados a ele. E aí, quando nós vamos pesquisar a história secular paralela, ela tem muito mais a dizer acerca do rei Onre do que a Bíblia. Por quê? A análise bíblica é: fez ou não o que era bom aos olhos do Senhor? Ela vai declarar: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, do ponto de vista político, que não é o interesse aqui da Bíblia, ele foi um rei importante, respeitado por outros reis, a tal ponto que muito depois da morte dele, os reis da Síria, eles se referiam a Israel como a casa de Onre. Então, a partir do versículo 10, eu tenho, então, essa análise do agir de Deus, esse agir histórico, né?
e que vai ser dividida em 3 partes. Uma introdução nos versículos 10 e 11. Nos versículos 12 ao 14, uma espécie de meditação responsiva. Está como que respondendo àquela meditação questionadora dos versículos 6 ao 9. E do versículo 15 até o 20, a lembrança do agir de Deus. Então vamos lá, versículos 10 e 11. Eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Note como ele vai reiteradamente falar desse tema da lembrança. Aí no versículo 12 ao 14, você tem essa meditação como que respondendo, então, àquela meditação questionadora, lá no início. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Ou seja, aquele questionamento lá no versículo, do versículo 6 ao 9. Rejeitará o Senhor para sempre? Cessou para sempre a sua benignidade? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ele está como que respondendo aqui, não. Ele está reiterando, tu és o Deus que fazes maravilhas. No versículo 13, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aí no versículo 15 ao 20, ele vai esmiuçar todo esse agir de Deus. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Aqui do versículo 15 ao 20, está se falando acerca do quê? Lá em Êxodo, no capítulo 14, quando fala do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Está falando de tudo isso aqui. Está meditando acerca daquilo que aconteceu. Ora, voltando aqui. Clamei a Deus com a minha voz, no versículo 1 e 2. Versículo 1, clamei a Deus com a minha voz. E no versículo 2, no dia da minha angústia busquei ao Senhor. Ou seja, é uma angústia tão grande que ele se sente como que engolfado pelas águas da tribulação. E aqui então está lembrando que Deus, ele fez passar o povo pelo Mar Vermelho. Aqui então, o ponto central, isso como nós temos, sempre abordado na questão da chamada retórica bíblica. Um questionamento ele se torna uma parte central, que está nos versículos 6 até o 9. Esse clamor
ele vai se contrapor, então, ao que diz nos versículos 15 ao 20. E essa lembrança tormentosa, ela vai se contrapor, então, àquilo que é dito nos versículos 10 ao 11. De tal maneira que a meditação questionadora nos versículos 6 ao 9, ela será respondida nos versículos 12 ao 14. Aqui nós, ao invés de termos uma disposição concêntrica, como nós vimos no Salmo de número 73, aqui nós temos uma espécie de disposição em, entre aspas, escada, em que nós temos A, B, C, e depois A', C' e B'. Os dois últimos apenas são trocados de posição, justamente para proporcionar esse enquadramento, né, dos primeiros dois versículos com os últimos versículos. Mas, de qualquer maneira, os versículos 6 ao 9 se tornam a parte mais primordial deste salmo. Portanto, o tópico 3 aqui fala clamando em meio à angústia. 3.1 O grito do aflito. Esse grito que é mencionado lá no início. Depois fala dos sintomas de aflição. E no tópico 3.3, o restabelecendo a fé. Esse é que é o primordial. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele utiliza muito essa expressão. Homens de pouca fé. É só o Evangelho de Mateus que traz essa expressão. E é interessante que lá a expressão homens nem aparece no texto grego, que é na língua original. Você vai perceber lá que, quando você pesquisa nas traduções que nós temos, a palavra homens, ela aparece em itálico, que é aquele deitado, para indicar que não aparece no texto na língua original, que é o grego. Ou seja, as pessoas são chamadas, os discípulos são chamados em si de os pouca fé. Nós temos crises na fé. Passamos por isso o tempo inteiro. Agora, o que não pode acontecer é de deixar que os nossos pés resvalem, se desviem. Não podemos chegar ao ponto de desviar. E o Salmo 77, ele nos ensina o seguinte: lembra. Lá em Lamentações diz assim: quero trazer à memória o que me traz a esperança. Costuma-se dizer que o povo brasileiro é um povo de memória curta, um povo que não aprende, né, com o que aconteceu no passado. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo, né, que dizia que corremos o risco de, quando tudo isso passar, esquecermos de lições importantes que estamos tendo agora, por exemplo, de higiene. Nós temos que levar essas lições de higiene para o futuro, não esquecê-las. O que o salmista diz aqui, no Salmo 77, vamos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Se Deus ele já fez, ele com certeza ainda fará. É isso que alimenta a nossa fé.
a nossa esperança. Amém?